Meu povo, o que tá acontecendo com o Endrick mesmo, velho? O moleque teve um começo interessantíssimo no Palmeiras. O moleque teve um começo interessantíssimo na seleção brasileira, no Real Madrid, mas de um tempo pra cá o moleque não tá conseguindo ter minutagem nenhuma. Por conta disso, o canal Fute 11v11 fez um vídeo pra destrinchar um pouco mais a fundo o que tá acontecendo com o menino. Tipo, tem algumas teorias que isso é por conta dele mesmo, né? Que ele é um cara meio perna, né? Que ele é um cara ruim de vestiário, mas eu não sei se é só isso, não. Endrick Felipe foi uma das maiores revelações do futebol brasileiro nos últimos anos. A maior. Tendo consigo a responsabilidade de carregar uma expectativa irreal, não só pelos torcedores do seu clube, Mas ele não decepcionou. Ele não jogou. Palmeiras, mas também de toda uma geração de jovens que nunca viram a seleção brasileira ser vitoriosa. Então, qualquer jogador que apareça nas categorias de base e demonstre ter talento, será rapidamente idolatrado e, consequentemente, cobrado. E com apenas 2 anos, Endrick viveu de tudo em sua carreira profissional. De venda mais cara da história do Palmeiras para ser jogador do maior clube do mundo. Estreia na seleção principal com direito a gol em pleno Wembley. E na Champions até também. que hoje, um ano depois de sua estreia, Endrick é o último da fila no banco de reservas do Real Madrid. Então, Atrás até do Garcia, bicho. também na lista de convocação da seleção brasileira. Isso aí eu acho uma mancada do caralho. Independente do que acontece, né? No clube, Richarlison ser convocado e o Endrick não, diz muito. Diz muito. Isso é muito preocupante. Richarlison, Tottenham. Afinal, o que aconteceu com o Endrick nesses últimos 2 anos? Nada, né, cara? Felizmente teve um acontecimento aí no Mundial, né? Que seria um momento do moleque brilhar, né? Porque o Mbappé tava de fora, seria o momento dele brilhar, mas ele também não tava de fora também junto com o Mbappé. Geraram sobre ele? Ele foi superestimado pela mídia? Não. Ou apenas vive um mau momento? Mau é momento. exatamente isso que eu vou abordar aqui nesse vídeo. Mas Vamos você lá. sabe que eu não curto ficar só na superfície das coisas, né? Então eu vou um pouco mais a fundo no Endrick. Mas antes de começar, Vamos eu a preciso fundo dar nele. aquele recado rápido de quem Tem que tornou ser. esse vídeo possível. E é claro que eu tô falando da MB, a maior patrocinadora desse canal. E É bom, isso aí. pra você que não conhece, a MB é a maior plataforma de investimentos digitais da América Latina. Então, mano, caso você não seja um Endrick que com 18 anos já tá com a vida feita pro resto da vida, eu sugiro muito que você invista o seu dinheiro, ok? Vou começar a investir, mas primeiro eu tenho que fazer dinheiro. E na MB você vai ter diversas opções, seja do mais iniciante até o mais avançado que já está acostumado com essa vida de investimentos. Por lá você vai ter as opções mais variadas, desde a renda fixa até mesmo as criptomoedas. Então, sabendo disso, a MB preparou uma oferta especial para você que ainda não tem conta por lá. Basta acessar o link que está na descrição desse vídeo ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela agora, que você vai ser redirecionado direto para o site da MB. A partir de lá, basta que você crie uma conta, é bem rapidinho, bem intuitivo, em menos de 5 minutos, você já fez tudo certinho. E para ativar a oferta é muito simples, basta que você digite no momento do cadastro o cupom GANHE25, do jeito que está escrito aqui na tela, quero e ganhar também 25 invista também. pelo menos R$50 em qualquer ativo disponível na plataforma. E em até 7 dias, a MB vai te devolver R$25 na sua conta, para você gastar como quiser na plataforma. Ou seja, você deposita 50, pode investir em qualquer ativo, seja renda fixa, seja cripto, o que você quiser, e ainda vai ter de volta R$25, metade do valor investido para você depositar em qualquer outro ativo mais uma vez. Então, cara, é uma oportunidade de ouro para você que nunca investiu, que não sabe como começar. Sem É a melhor dúvidas. plataforma, lá tem tudo explicadinho, tem um atendimento humanizado e personalizado para o que você precisa, ok? Então não enrola, porque o quanto antes você começar, mais rápido você vai estar Meu construindo Deus, o o que seu é futuro, isso, ok? cara? Agora sim, recado dado. Vamos voltar pro vídeo. Bom, Vamos. atualmente o Endrick tem 19 anos. Isso. Sim, mano, o moleque nem chegou nos 20 ainda. Igual o Vitor Roque. Vitor Roque chegou nos 20 agora, né, mano? Parece que o moleque era mais velho. Endrick já era considerado uma estrela desde as categorias de base no Palmeiras, onde ele inclusive quebrou a maioria dos recordes dos jogadores nessa idade. De Palmeiras eu posso falar, não entendo nada de futebol não, mas de Palmeiras eu entendo. Principalmente da era do Endrick, né? Foi mais ou menos na época que eu comecei a assistir futebol. Superando até mesmo os números do Neymar e do Rodrigo. E claro que todos esses holofotes o levaram a ser alvo de vários clubes europeus, isso bem antes de sequer estrear no profissional. E não era só pelo Palmeiras não, cara. Ele também mostrava o seu talento e a sua estrela desde as categorias de base na seleção, fazendo grandes jogos e sendo destaque do Brasil também no juvenil. Até que o primeiro grande hype dele surgiu no Mundial Sub-17, em 2022, onde Endrick, ainda com 15 anos, levou o Brasil a conquistar o título, sendo o artilheiro da competição com 5 gols marcados. Um gol contra o México, 2 gols contra a Holanda, 1 contra a Inglaterra Pô, que legal, mó vibe de jogo pequeno, tá ligado? Os caras em volta, ó, assistindo. e mais um Que contra a legal, Argentina na final.
E foi nessa mesma final contra a Argentina que nós tivemos aquela icônica foto dele que rodou vários jornais no mundo inteiro. Essa foto, inclusive, foi muito usada para é o novo Pelé! Rei. E não é à toa, né, cara? Porque é uma baita de uma foto. Além de campeão e artilheiro, Endrick também foi eleito o melhor jogador da competição. Nessa época, a joia brasileira não podia nem sequer assinar um contrato profissional. Isso porque ele ainda era um adolescente em formação. Mas não foi só nesse Mundial que ele estava se destacando. Ainda em 2022, Endrick foi o principal jogador do Palmeiras que finalmente acabava com o meme do não tem copinha, já que finalmente o clube paulista venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde Endrick marcou 6 gols. Isso é muito assustador, mano. É tudo muito recente, tá ligado? O moleque é muito novo ainda, mano. Tem muito futuro pela frente. Foi eleito o melhor jogador da competição e recebeu também o prêmio de gol mais bonito, por esse gol de bike absurdo que ele marcou. Nas categorias de base, Endrick quebrou todos os recordes, marcando 161 gols em 188 jogos. E como ele é de uma geração que é muito conectada à internet, tudo que ele fazia ainda nas categorias de base já era visto e celebrado não só por palmeirenses, mas também por muitos brasileiros que criavam expectativas de ver mais uma vez um grande atacante na seleção brasileira. O tempo passou e Endrick assinou seu primeiro contrato profissional, ainda aos 16 anos, com validade de 3 anos e multa de 60 milhões de euros. E bom, não demorou muito para que o inevitável acontecesse. Endrick foi vendido para o Real Madrid ainda em 2022, pouco tempo depois de assinar o seu contrato profissional. O clube espanhol acertou a compra do jogador pelo valor de 47,5 milhões de euros. E, cara, nossa, mas o Palmeiras vende bem pra caralho, viu, mano? E o Alan tá indo no mesmo caminho, tá ligado? Eu também não acho que o Alan é bucha, não. O Alan não é fogo de palha, não. O Alan é bom. Esses 47 Não acho que o Alan seja ainda no nível de Endrick e de Estevão, tá ligado? Mas o Alan dá pra ser vendido por um valorzinho bom também, pô. milhões de euros já foi o bastante para que Endrick se tornasse a segunda maior venda da história do futebol brasileiro, perdendo somente para de Neymar quando foi para o Barcelona em 2013. Mas o seu contrato não se limita só a essas 47 milhas não, cara, já que ele possui algumas cláusulas especiais, como por exemplo, cada vez que o Endrick entra em uma partida como titular, o Palmeiras recebe mais de 400 mil reais de bônus. Isso é muito doido, mano. Porra, 400 mil no cofre do Palmeiras só porque o cara entrou como titular, bicho. E tem mais, cara, porque para cada gol marcado pelo Endrick, o Palmeiras recebe ainda mais 200 mil reais de bônus. Aí, vale mais a pena o cara entrar como titular do que fazer gol, porra. Que história é essa? Então, rapaziada, se a gente for somar isso tudo, é muita grana. E o melhor de tudo é que a sua transferência só seria de fato efetuada quando ele completasse 18 anos. Ou seja, ele ainda teria um tempo para desenvolver um pouco mais seu futebol e tentar conquistar títulos pelo Palmeiras. Até que no dia 6 de outubro de 2022, Endrick estreava pelo Palmeiras no profissional, em um jogo contra o Atlético Paranaense, onde o Palmeiras venceu por 4-0. E dentre muitas partidas disputadas, gols marcados, assistências e algumas entradas um pouco acima do tom, o Endrick foi aos poucos conquistando seu espaço no time titular. Sim, e muita gente gosta disso, né? Eu sou meio... tanto faz, mas isso era uma parada que me preocupava um pouco, tá ligado? Parecia que o Endrick era meio pilhado, às vezes, em comprar a torcida, tá ligado? Tipo, ó, mano, como eu dou alma em campo, aí ele dava uma chegada meio brusca na rapaziada, eu falava, mano, uma hora você vai dar um vermelho, fi. Ainda com 17 anos. Até que Ficava agora a gente medo, chega pô. no que talvez tenha sido o seu momento de maior destaque no Palmeiras. Talvez não, com certeza, vai. Mas antes da gente continuar, rapidinho, cara. Pô, na moral, deixa um like nesse vídeo aqui. Olha a produção, velho. Isso aqui dá um trampo desgraçado, tá? Eu Já quero tá muito aqui. chegar também em 150 mil inscritos até o final do ano. Gostaria muito de passar ali Eu também quero chegar a isso no meu canal principal, eu acho que vai dar. de ano com 150k, mano. Estou com 135 no momento que eu gravo esse vídeo, hein? Faltam só 15. Então, pô, me ajuda aí, custa nada. Deixa um likezinho, se inscreve no canal, vai aparecer pra cada vez mais pessoas e o meu canal só vai crescer pra eu produzir cada vez mais e melhor pra cá, ok? Então, pô, muito obrigado aí pelo apoio. E Ajuda claro o canal que eu vou do deixar cara. aqui também, ó, a minha rede social. Sempre deixa aí na descrição primeiro o link do canal do cara e depois o vídeo. Porque é muito mais importante você ir no canal do cara, né, ver outros vídeos, do que você ver o mesmo vídeo que você viu aqui agora. Você não vai ver o mesmo vídeo, tá ligado? Mas se você quiser conhecer o canal do cara, tá aí na descrição. Vamos lá. Caso você queira me seguir. Não custa nada, é de graça. Tenho postado bastante nos meus bastidores da minha vida lá, coisas sobre o canal, como eu produzo os vídeos. Eu tenho estado bem ativo nos stories. Ah, eu vou ficar ativo também. Então não custa nada você me seguir pra me dar essa força, valeu? Arruma-se comigo, combinado Eu não quero arrumar contigo não, ué. Vamos continuar com o vídeo. O ano era 2023, o Brasileirão estava em sua reta final e o Botafogo liderava com larga vantagem. Em segundo lugar estava o Palmeiras, que agora iria visitar o Botafogo no Newton Santos para um confronto direto extremamente decisivo. Então ali acho que estava todo mundo de acordo que se o Botafogo vencesse aquela partida, o campeonato Era estaria literalmente, encerrado. esse jogo era a final.
E, mano, esse jogo eu nunca vou esquecer, cara. Já que seria uma vantagem muito grande pro segundo colocado, que no caso era o Palmeiras, e seria praticamente irreversível, tá ligado? E o que tava acontecendo em campo era exatamente isso, porque a bola rolou e o Botafogo terminou o primeiro tempo vencendo por 3-0. Foi um amasso completo que evidenciava o porquê o Botafogo era líder daquele campeonato. Vencia não só na bola, mas principalmente na intensidade, cara. Os jogadores do Botafogo pareciam que estavam todos dopados. Vou mentir pra vocês, não, que eu tava preocupado, viu? Falei, mano, e agora, O viado? cara tava ali no pique, no pump pra correr uma maratona, enquanto todos os outros só tentavam alcançar, sabe? Só que aí, rapaziada, em um jogo que estava praticamente decidido, o Endrick volta no intervalo e parece que, sei lá, mano, o moleque tava com uma aura totalmente diferente. Já que ele comandou o Palmeiras pra realizar uma das maiores viradas da história do E o Palmeiras fez isso de novo, mano. O Palmeiras é o time da virada, cara. Não tem como, não. Campeonato Brasileiro. Já com 3 minutos do segundo tempo, Endrick sai arrastando todo mundo e marca um golaço pra diminuir o placar. Esse moleque jogando bola, o mais viado. assustador, cara, é que depois desse gol, ele ainda sai acreditando e pedindo pra que todo mundo buscasse ele em campo. Ele tava ali pedindo pros jogadores tocarem a bola pra ele, tá ligado? Um moleque de 17 anos, cara. E pra deixar tudo ainda mais louco, logo depois o Botafogo teve um pênalti a seu favor, que Tiquinho Soares bateu e o Everton pega, desperdiçou. Então ali naquele momento o Botafogo teve a chance de abrir 4-1 e voltar a ter 3 gols. Eu acho que isso aí deu uma balada nos caras, viu? Mas era pra ter matado o jogo aí, mano. Aconteceu completamente o oposto, já que o Palmeiras cresceu ainda mais no jogo. 1 minuto depois da defesa de Everton, Endrick aparece mais uma vez e diminui para 3-2. E até hoje tem uma questão com essa ajeitada dele, né, mano? Se foi proposital ou não. Eu quero acreditar que foi proposital, sim. E esse é mais um gol bizarro dele, cara, porque até hoje não dá pra saber se isso aqui foi intencional ou não. E a parada não terminou, cara, porque 5 minutos depois, Endrick novamente cruza na área, Gustavo Gomes desvia para o meio e Flaco Lopes empata o jogo em 3-3. Cara, olha que loucura, rapaziada. O jogo entre o líder e o vice-líder do campeonato. Você é o líder, faz 3 gols no primeiro tempo e vai com essa vantagem gigantesca pro intervalo. Na volta, o vice-líder com 2 minutos diminui pra 3-1. Você não sente o baque e consegue ainda descolar um pênalti. Pra quem sabe abrir um 4-1 no placar e ficar consolidado, cara. Seria só questão de matar o jogo. O seu atacante, que na época era o artilheiro, o Tiquinho Soares, desperdiça a chance. Nossa senhora, que declínio aconteceu na vida do Tiquinho, mano. Que dó. O mais bizarro é que ainda no final do jogo, aos 90+9, Murilo marca e vira o jogo para 4-3. O Palmeiras naquele momento vencia o líder do campeonato fora. E pra mim esse gol aqui não valeu de nada, tá ligado? Eu não tive felicidade nenhuma. Porque, mano, enquanto eu tava vendo o jogo cá, né, por meios alternativos, minha avó tava vendo lá no quarto dela também, né? Só que no caso dela, ela tava vendo na antena, tá ligado? Então eu tava com um delay absurdo. Ela simplesmente falou, não, o Palmeiras virou. Foda. Casa, em uma atuação incrível do Endrick, que lembrando, ainda era menor de idade. Ele que depois do primeiro gol pediu a bola, pediu para que procurassem ele no campo, chamando toda a responsabilidade e demonstrando ali a personalidade que ele tem, mano. E olha, esse jogo aqui eu sei que ele é recheado de polêmicas aí pros dois lados, principalmente pro lado do Botafogo, mas se você acompanha aqui o meu canal, você sabe que eu não gosto de falar de arbitragem nem de polêmicas do que poderia ter acontecido, né? A minha função aqui é somente contar histórias e não contar como poderia ter sido, ok? Eu só conto o que realmente aconteceu. Então, vamos seguir. Na rodada seguinte, o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1-0. E adivinha quem fez o gol da vitória? Pois é, Endrick de novo. O Botafogo, que ainda era líder, perdeu o clássico para o Vasco por 1-0. E cara, pra resumir, o final você já sabe, né? O Botafogo, desde que tomou virada para o Palmeiras, não venceu mais nenhum jogo. E entrou em uma derrocada física, mas principalmente psicológica. Já por outro lado, o Palmeiras, muito por conta do Endrick, teve uma crescente... Ai, que saudade do Richard Rios, meu Deus. Incrível. Conseguindo então uma arrancada final que o levou a terminar campeão brasileiro mais uma vez. Agora com 70 pontos. E essa foi a despedida do Endrick. Saiu do time que o revelou como campeão brasileiro. Nesse mesmo ano, Endrick teve suas primeiras convocações na seleção principal. Fernando Diniz era o técnico e resolveu apostar no talento da joia. Endrick e Palmeiras. Ancelotti deveria estar fazendo a mesma coisa. Fez a sua estreia em um jogo contra a Colômbia, onde o Brasil saiu derrotado por 2-1. Nesse momento, Endrick se tornou o 4º jogador mais jovem a estrear pela seleção, com 17 anos e 118 dias, ficando atrás do Coutinho, Edu e, claro, o Rei Pelé, que estreou ainda com 16 anos. E então, depois de passar por toda aquela fase turbulenta na seleção, Fernando Diniz no comando, a troca por Dorival Júnior, só loucura, velho. Enfim, depois de a gente passar por tudo isso, o Endrick foi novamente convocado, agora pelo Dorival Júnior. A joia brasileira, então, poderia disputar os amistosos contra a Inglaterra e Espanha, duas seleções europeias e de altíssimo nível. Já no primeiro jogo sob o comando de Dorival, Endrick entrou aos 71 minutos, substituindo o Rodrigo. 71.
Lembre-se disso, o padrão de vida do cara é isso. Entra faltando isso aqui de tempo e ainda consegue encontrar jogo, cara. Esse moleque é bizarro. 9 minutos depois, aos 80 minutos, ele marcava o seu primeiro gol pela seleção brasileira principal. E detalhe, cara, um gol de vitória contra a Inglaterra na estreia em pleno Wembley. Olha o tamanho disso, velho. O Brasil então vencia o jogo por 1-0, graças ao gol do jovem Endrick, o que o levou a se tornar o quarto mais jovem a marcar com a camisa da seleção brasileira. Não satisfeito, 3 dias depois, o Brasil enfrentou a Espanha no Santiago Bernabéu, estádio que em breve seria a nova casa do Endrick. E cara, pensa num jogo louco, velho. Teve erro de arbitragem pra tudo que é lado, pênalti que foi marcado e na verdade não foi nada, lance que realmente deveria ter sido pênalti e não foi marcado, enfim, foi uma doideira total. Mas o Carvajal foi lá e fez a boa pra nós, ele se redimiu. Velho. A Espanha estava vencendo o jogo por 2-1, até que Endrick entra no intervalo e marca mais uma vez. Esse golzinho aqui, ó, de rebote soltando a bomba de pé esquerdo pra empatar o jogo contra a Espanha. Depois desse gol, a partida ainda continuou e saiu mais um gol pra Espanha, mano. Assim eles conseguiram virar pra 3-2, mas no finalzinho... o Brasil consegue um empate de pênalti. No finalzinho, eu vi um negocinho. Gol de Lucas Paquetá. Finalizando então Nossa, o jogo quando o 3-3. Paquetá deu essa passadinha, que foi a segunda partida do Endrick e o segundo perder. gol pela seleção brasileira. E cara, o mais louco é que naquele momento, se a gente somasse os minutos dele em campo, não dava nem uma partida completa. Então em menos de um jogo, ele já tinha 2 gols marcados pela seleção principal. E não se esqueça, tá? Com 17 anos. Apenas 17 centímetros. Que seguiu fazendo a diferença, quando pelo seu terceiro jogo com o Brasil, mais uma vez ele decide o jogo, velho. Aos 90+8, último lance da partida, Endrick aparece, agora de cabeça, para garantir a vitória por 3-2 contra o México. E detalhe, ele mais uma vez jogou apenas 29 minutos. O moleque estava fazendo a diferença sempre. Tem estrela pra caralho. Somando as 3 partidas, Endrick possuía somente 93 minutos em campo e já contava com 3 gols marcados pelo Brasil. Mas mesmo assim, cara, algo começava a ficar estranho. Quanto mais o Endrick entrava em campo e decidia, menos minutos ele tinha na próxima partida. E isso foi algo que se repetiu durante todo o ciclo do Dorival. Nas entrevistas, o técnico brasileiro sempre dizia que era parte de um processo e que os minutos eram dosados por ele ser jovem demais. Enquanto isso, o Yamal tava lá, destruindo jogos pela Espanha. É isso que deixa a gente revoltado, tá ligado? Tipo, mano, que processo, viado. O moleque já tava pronto, mano. O moleque tava brocando o gol, tá ligado? Não é tipo aquele moleque que você vê que ele tem aquele negocinho, mas não rendia, tá ligado? Não, pô, o cara fazia os gols tudo. E claro que, como toda estrela no futebol, Endrick também passou pelas suas polêmicas. Cara, o Endrick, como uma jovem promessa, sempre foi alvo de muitas expectativas. Bobby! E o seu comportamento em relação a isso era muito elogiado pela Ele com esse cabelinho pra trás aí não é Endrick, não, é Bob Chato. Dura maioria. Ele sempre parecia ser um jogador agora é Endrick. Diferente, tá ligado? Ele gostava de se portar de maneira diferente, de agir de maneira diferente, de se vestir de maneira diferente dos demais. É, a gente sabe que, tipo assim, a sensação que isso passava é que tinha uma rapaziada cuidando muito bem da imagem dele, né? A ponto de, tipo assim, parecer que tudo que o moleque fala é scriptado, tá ligado? Eu não sinto que tudo que o Endrick fala vem da opinião dele. Parece que tá tudo planejado já, tá ligado? E no começo isso sempre foi muito elogiado, tá? Só no futuro que a rapaziada ia começar a pegar no pé dele depois de algumas declarações infelizes que ele deu. Exatamente. Tipo, os caras falavam o que ele tinha que falar e ele falava, né? Tipo, Bob Shaw. O começo é de um jogador que se portava com imposição, tá ligado? Tava sempre dando boas entrevistas, parecia focado na carreira e principalmente na... Eu não bebo, eu não fumo, sou focado no futebol. Eu só gosto disso, rapaziada. Sua imagem. Pra ser sincero, eu odeio sair, odeio ir pra festa, balada, eu gosto mais de... Esse cara aí, mano, quando se for dar entrevista, você fala isso aqui, ó. De restaurante, comer, sabe? Eu só quero jogar futebol, eu só quero tá jogando futebol. Meu Deus, o Endrick é o futuro. Isso pra mim não é importante. Mas isso acaba sendo uma linha muito tênue entre você ter uma boa assessoria, saber se comportar e ter uma personalidade própria. Isso exatamente. Isso a gente não sentia no Endrick, não. O Endrick não tinha opinião, não. Era tudo os assessores dele falando o que ele tinha que falar pra poder agradar, né? E criar uma boa imagem. Parada muito complexa, cara. Pra resumir, é como se fosse uma balança. Caso você tenda mais pro lado do media training, infelizmente você vai ter que abandonar um pouco da sua personalidade própria. Mas também, quando você vai muito pro lado da sua personalidade, o media training acaba sendo ofuscado. E media training, não conheço esse conceito, não. E amigo, você vai ter que segurar o rojão. Endrick, então, no seu começo, preferia muito mais o lado do media training. Isso foi ótimo, cara, porque ele evitava muitos problemas de polêmicas no início da sua carreira. Só que a galera que cuida da imagem dele parece que exagerou um pouquinho, sabe? Todas as entrevistas que ele dava parecia um robô falando, cara.
cara. Era como se fosse uma IA, onde tudo que ele fazia ou falava acabava parecendo planejado e robotizado. É como se ele estivesse sempre lendo um roteiro do que ele precisava fazer ou falar para cada ocasião. Como, por exemplo, na clássica entrevista do Bob Charlton. Tudo ocorreu quando o Hendrick tava conversando... Isso é muito triste, tá ligado? Tipo, mano, sério que não chegou pra ninguém, tá ligado? Os caras, tipo assim, questionar e falar que, mano, essa estratégia não tá dando muito certo. Não, porra, vamos deixar o moleque ser um pouquinho autêntico, vamos dar um pouquinho de personalidade pra ele. Um canal espanhol, e ele elegeu seus 5 jogadores favoritos: Cristiano Ronaldo, Puskás, Bellingham e Vini Júnior. Até aqui é algo esperado, já que naquele momento, Hendrick já era jogador do Real Madrid. Só faltava mesmo ele ser apresentado. Então, obviamente, ele puxaria a sardinha pro lado do Real. Mas aí o quinto jogador em que ele é muito fã, ele me fala... Bob Charlton. Porra, cara, aí já é demais. Pra vocês terem noção, o Bob Charlton nasceu em 1937. Nem o Pelé era nascido nessa época. Então, porra, cara, não é como se o Hendrick tivesse acesso a muitas das jogadas que o inglês fazia. Inclusive, irmão, quando o pai do Hendrick nasceu, o Bob Charlton já tinha se aposentado. Então nem o pai dele viu o cara jogar. Mas calma que pra quem quer passar um paninho, sempre tem um jeito, né? O Hendrick sempre foi muito viciado em FIFA, cara. Então, muito provavelmente, ele devia passar horas jogando com o Bob Charlton no videogame. Ah, mano, mas... Você falar que um dos caras mais importantes, mais referências pra você, que você acha mais foda no futebol, ser um personagem de FIFA é foda, hein, mano? E isso não é achismo, tá? É fato. Até porque ele fazia várias lives jogando FIFA enquanto ainda atuava pelo Palmeiras. Apenas 16 centímetros mandou R$4. Ah, qual é? Hendrick, minha irmã tem 18 anos e gostaria de se aposentar. Poderia pôr obséquio maceta lá e garantir nosso futuro? Porra, Ou só... eu vou... Olha aqui que incrível esse pacote de até 23 Não, quero ferramentas pacote de arte. não. Ai, mano. Então assim, cara, parece que a rapaziada esquece que é só um garoto, mano. Ele devia sim jogar várias horas ali com o Bob Charlton, quis pagar de diferentão ali na entrevista e soltou ali um Bob Charlton pra poder, sei lá, parecer culto, sabe? E ali nessa entrevista o Hendrick tava fazendo isso ou aquilo, tá ligado? Respondendo qual jogador prefere entre um e outro. E tava indo tudo bem, até que chega o momento em que ele responde entre Neymar e Bellingham. Neymar ou Jude Bellingham? Ai, meu Deus, isso aqui não dá, cara. Neymar ou Bellingham, mano? Porra, cara. Bellingham. Jude Bellingham? É, mano, aí é brabo. Depois disso, velho, a internet brasileira resolveu pegar no pé dele infinitamente. E com razão. Os memes dele foram feitos toda hora, todo dia você via alguma parada nova. E isso foi tão longe, mano, que não ficou só por aqui no Brasil, não. Foi uma pra parada fora. que tomou proporções mundiais. Chegou até no vestiário. No próprio vestiário do Real Madrid, os jogadores começaram a chamar ele de Bob, pra vocês terem noção de como essa parada do Bob Charlton foi longe, tá? Bob. Mas o pior mesmo foi com a seleção, cara, já que alguns jogadores do elenco claramente não curtiram a fala dele, dizendo que preferiu o Bellingham do que Sim, o Neymar. os caras Inclusive, até começaram a mesmo comer o o cu próprio dele. Neymar comentou em um post que ironizava a situação. Então, assim, eu imagino que a relação de alguns jogadores da seleção com o Hendrick não deva ser a melhor do mundo, tá? Mesmo assim, Dorival Júnior o convocou para a Copa América. Hendrick, Palmeiras. E por incrível que pareça, ele preferiu jogar com Rodrigo em uma função improvisada de falso 9 do que realmente colocar o Hendrick, que fazia essa função de centroavante. E isso já começa a fazer a gente questionar, né? O porquê. Por que que isso acontecia, tá ligado? Por que que ele não jogava na seleção brasileira? Por que que ele também não joga no Real Madrid? A gente pode dar algumas respostas rápidas, né? Tipo, não, o Xabi não gosta de brasileiro. Os caras lá achavam que ele era muito novo, mas... será? Bom, o resultado é que o mesmo Hendrick, que havia salvado a pele do Dorival durante 3 amistosos seguidos, teve como recompensa cada vez menos minutos em campo. Se liga só, mano. O problema é que, nem eu falei pra vocês, mano, muita gente fala que o problema do Hendrick é que ele é meio careta, tá ligado? Mas, mano, o futebol do cara fala por si só, mano, tá ligado? Ah, ele não é muito legal de vestiário, ele não é um cara muito gente boa. E daí, pô? Cadê que saber jogar a bola? No primeiro jogo contra a Costa Rica, Hendrick jogou 19 minutos e não marcou nenhum gol. No segundo jogo contra o Paraguai, Hendrick jogou apenas 11 minutos, ou seja, já diminuiu 8. Agora, no terceiro jogo contra a Colômbia, ele disputou somente 4 minutos. Isso é uma brincadeira. Dorival Júnior colocou o moleque pra jogo aos 86 Nossa, minutos eu ficava tão puto quando eu via isso, cara. partida. E olhando essa minutagem, muita gente pode pensar o quê? Pô, o Brasil deve estar jogando muito. Afinal, o Hendrick não tá nem entrando em campo. Nem estamos precisando dele então, né? Só que na realidade foi bem diferente, cara, porque o Brasil não tava jogando nada. Essa Copa América foi de longe uma das piores que eu já assisti do Brasil. Péssima. E olha que eu já vi muito jogo ruim da seleção, tá? Até que no quarto jogo, contra o Uruguai, Dorival resolve escalar o Hendrick de titular.
em um jogo decisivo onde o Brasil estava sem Vini Júnior, que naquela ocasião tinha sido suspenso por cartão amarelo. Ou seja, na lógica do Dorival, a gente tinha que ter calma e paciência quando o Endrick estava indo muito bem, voando. Mas quando ele tava na Os pendura, amistosos. Então ali, ele não podia ter minutagem, ok? Porque devíamos ter calma usou com o as Endrick nossas de joias. escudo pra Mas caralho. aí, quando é um jogo importantíssimo, extremamente decisivo contra o Uruguai, ele resolve botar o moleque na fogueira por 90 minutos e dane-se. Vai lá, Endrick, resolve aí pra mim. E isso é muito foda, mano. Eu pago muito pau pro Chafinho, tá ligado? Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas, mano, ele é muito foda, velho. Ele fala realmente o que a gente pensa, tá ligado? Ele não só fala o que a rapaziada fala por aí. Ele fala o que tem que ser dito, mano. Ele fala a verdade, tá ligado? Esse cara que tem futuro, mano. Pode demorar, tá ligado? Pode demorar, mas o que é seu tá guardado, chefe. aí que somando todos os jogos na Copa América, você só tem 30 minutos em campo. Não tô nem aí, irmão. Vai lá e resolve. O pessoal não tá pedindo você? Entra aí agora e resolve, pô. Então, pra resumir é isso, né? Quando ele tava jogando bem, decidindo, o moleque não podia entrar. Agora que ele só tinha 30 minutos em campo e tava com a corda no pescoço ali, prestes a ser eliminado por Uruguai, cheio de desfalque, aí vai lá, Endrick. Agora você pode jogar aí e resolver pra mim. E o resultado, o jogo foi horrível. Terminou em 0-0 e quem venceu foi o Uruguai nos pênaltis. E sim, foi nessa disputa de pênaltis que nós tivemos aquela cena ridícula do Dorival levantando o dedinho pra tentar entrar na rodinha dos batedores, cara. Cara, o que foi a fase do Dorival? Meu Deus do céu, cara. Mano... Val Júnior no comando do Brasil, velho. Que loucura. E se vocês estão achando pouco, eu vou deixar essa imagem aqui só Joga pra irritar a bolinha, vocês. joga. E eu não vou ver isso Joga a aqui bolinha, bate no sozinho. ombro, E joga. depois de toda essa montanha russa com a seleção, Endrick Joga. deu o que talvez foi a sua pior entrevista até hoje. Teve vários jogadores que, um exemplo, né, o Vini, o Rodrigo e o Helder ganharam a Champions e poderiam estar de férias e vieram pra cá, porque era o sonho deles. Pô, passou 37 dias, 40 dias treinando no sol, pra poder, né, ganhar a Copa América. Parece que ele levou a sério as críticas e resolveu ter personalidade própria. O problema é que não foi muito legal não, mano. Pelo amor de Deus. Nossa, que favor que eles estão fazendo pro Brasil, hein? Ai, ai. Que bom, depois de uma fala merda dessa, muita gente interpretou que ele tava querendo dizer que a rapaziada tava ali jogando meio que por obrigação. Que a gente tinha que agradecer por ele estar abrindo mão das férias por estarem ali, jogando aquela Copa América. Olha, eu não sei se é a interpretação correta, ele, na minha opinião, com certeza não quis dizer isso, mas que pegou mal pra cacete, isso pegou. Ou talvez que sim, né? A gente tem que interpretar pelo que ele falou, e pelo que ele falou deu a entender isso. Ainda mais depois de mais um vexame, coisa que já estava virando rotina na maior seleção do mundo. E a personalidade do Endrick realmente é diferente da de vários craques e exemplos que a gente tem aqui no nosso país. Ele já disse várias vezes que não é um moleque que gosta de noitada, que gosta de bebida, de curtir festa. Ele é um cara bastante focado na sua carreira, bem pé no chão e bem diferente dos exemplos que a gente tinha por aqui, né? Além de tudo, velho, o Endrick com 18 anos já é casado. Sim, o moleque já casou. Ele também teve algumas polêmicas envolvendo namoros, né, com 16, 17 anos. Parece que a menina depois começou a vender OnlyFans e tal. Não que eu tenha procurado pra saber, tá? Eu não sei, só me falaram, mano. Me falaram que ela estava vendendo OnlyFans também. Ficou famosinha aí, né, com Reuter e tal. Uma parada meio esquisita. Mas enfim, o Endrick não entrou nesse caminho, é um jogador de personalidade e já está até casado. Isso que importa. Mas finalmente, depois de toda a loucura e de se despedir do Palmeiras, Endrick era apresentado no Real Madrid. E foi desse jeito, com toda a pompa de craque, mano. Santiago Bernabéu lotado, foi feita toda uma recepção pro moleque que se emocionou na apresentação. E assim, é uma parada realmente muito foda, tá ligado? Você vê ali o pai dele se emocionando e tal, pô, é maneiro demais, velho. E como a gente viu até aqui, o Endrick é um moleque que gosta de quebrar recorde. Sob o comando de Carlo Ancelotti, Endrick fez sua estreia pelo Real em um jogo de pré-temporada contra o Milan. O jovem atacante foi titular e atuou por 45 minutos. Me bota pra jogar uns minutinhos. Pouco tempo depois, Endrick voltou a campo para realizar a sua primeira partida oficial pelo Real Madrid, agora estreando pela Liga Espanhola, no dia 25 de agosto. Então, se tratando do Endrick e de toda a estrela que ele tem, claro que ele ia marcar, né? Na sua primeira partida oficial, mano. O moleque que entrou aos 86 minutos precisou somente de 10 minutos em campo para marcar o seu primeiro gol. Dá pra ver aqui que ele tenta achar um mínimo de espaço, consegue e solta uma bomba de pé direito, fechando o placar de 3-0. Com esse gol, Endrick se tornou o estrangeiro mais novo a marcar um gol pelo Real Madrid na história da La Liga, com 18 anos e 35 dias. Não satisfeito, dias depois, o Real enfrentou o Stuttgart, no Santiago Bernabéu pela Champions League. E mais uma vez, Endrick fez a sua estreia, entrando em campo aos 80 minutos. Nossa, mano, esse gol é muito foda, mano. Esse moleque é muito bruto, viado. E adivinha?
Sim, Olha. cara, o moleque marcou de novo na estreia, velho. Agora da Champions. na casa a joia da brasileira porra, precisou mano. de somente 15 minutos em campo, ou para os mais íntimos, no último lance da partida. Esse que é mais um gol com a cara dele. Mesmo tendo opções de passes melhores, o próprio Mbappé, inclusive, ó, tá aqui pedindo a bola, mas o Endrick resolveu chutar dali mesmo, velho. E foi premiado. Ah, vai pelo gol. tomar no Aqui é cu. aquilo, né? Se ele erra esse chute também, velho, o que ele ia ser cobrado por não ter feito o passe, pelo amor de Deus, mano. Mas o se não existe no futebol, né? O que importa é que ele fez o gol. Endrick agora se tornava o jogador mais jovem da história do Real Madrid a marcar um gol na Champions League. E também o brasileiro mais jovem a marcar um gol na Champions. Isso envolvendo todos os clubes europeus. E não parou por aí, cara. Porque Olha isso, mano. Porra. Isso aqui são títulos pesados, tá ligado? Porra. seu primeiro ano, a joia brasileira teve poucos minutos ali nas principais competições. Mas em uma em específico, ele teve muito Copa do destaque. Rei. Na Copa do Rei. Nessa competição, onde praticamente só os reservas entravam em campo, Endrick pôde ser titular na maioria dos Brocou gol jogos, pra anotando 5 caralho, gols mano. em 6 partidas. E sendo vice-artilheiro da competição, perdendo para Ferran Torres do Barcelona, com 6 gols marcados. Mas mesmo que ele estivesse demonstrando muito em campo, os minutos dados a Endrick não aumentavam. Muito pelo contrário, eles só diminuíam. A relação com Carlo Ancelotti nunca foi algo muito animador, já que o treinador italiano em algumas vezes fez críticas a Endrick em coletivas. Coisas que não fazem muito parte da personalidade do Ancelotti, cara. Isso é estranho, tá ligado? O que levava o Ancelotti a fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Porque ele abertamente, literalmente, escaralhou o Endrick, tá ligado? Não algo muito sério, né? Mas ele deu um puxãozinho de orelha, né? Porque teve aquele lance que, pelo que eu me lembro, né? O Endrick, ele tentou dar uma cavadinha, tá ligado? Ele tentou fazer alguma firula, assim. Ele não conseguiu e perdeu o gol. Aí, por conta disso, o Carlo Ancelotti deu uma comida de rabo nele, tá ligado? Como se isso fosse um bagulho recorrente, tá ligado? Que ele tivesse que mudar isso. Mas, mano, foi só um lance, cara. Calma, mano. Ele é conhecido Aí tá agora lá os... por ser um ótimo gestor de grupo. Até hoje a gente não tem nenhuma informação concreta sobre como era a relação entre eles. Se eles se davam bem, se eles se davam mal. A gente sempre fala dessa questão do Endrick por especulação, né? Se tretavam no vestiário, se teve alguma rusga ou não. Então qualquer notícia que você vê por aí é falso e pura especulação, ok? Sim. Mas o principal motivo mesmo da baixa minutagem do Endrick sempre foi a disputa por posição, que no Real Madrid seria com Kylian Mbappé. E rapaziada, aqui foi Complicado. o mais puro suco do azar, velho. Porque o Endrick, quando teve seu contrato assinado com o Real, não Não tinha tinha. ainda certeza de que Mbappé seria jogador do Real Madrid. Então Era ele, ele. teoricamente, estava indo para um clube que não tinha um centroavante dominante, já que o Benzema estava de saída do clube. Mas aí tudo isso cai por terra quando temos a chegada do Kylian Mbappé. Rapaziada, muita gente aqui no Brasil torce o nariz até hoje pro Mbappé, muito por conta da relação conturbada que ele Com teve com o Neymar. Neymar lá no Paris Saint-Germain. Agora, uma coisa que eu realmente não entendo é como tem gente que acha que ele é um jogador comum. Cara, esse moleque tava ganhando Ele é a Copa do Mundo e excelente. marcando gol na final com 19 anos de Pô, idade. o cara não passa um jogo do Real Madrid sem brocar gol, porra. Totalmente precoce. Chegou na sua primeira temporada de Real Madrid com uma expectativa absurda. E mesmo começando abaixo e tendo jogos O terríveis, moleque na última temporada fez temporada de bola de ouro, tá ligado? ele terminou a temporada em alto nível e com 46 gols marcados em 65 jogos. O cara disputou 65 jogos, velho. 46 gols marcados na sua temporada de adaptação. Bizarro. Então, além dele ser um monstro dentro de campo, ele também é um exemplo de profissional, cara. Porque ninguém consegue jogar 65 jogos no futebol de alto nível da mesma forma que ele fez, sem ter um máximo de cuidado com o corpo, sem prezar pelo seu físico, como qualquer atleta de alto nível deveria fazer, né? Então isso também pesa muito contra o Endrick, porque além do Mbappé ser um exemplo profissional, ele leva a sério a carreira, velho. Ele é um cara extremamente fominha que quer estar disputando todos os jogos. Ele tem sede de gols, tá ligado? E o principal, o cara não dá brecha. Ele não tem nem histórico de lesões graves, ou seja, tá sempre disponível. Com o fim da temporada 24-25, o Real Madrid optou por substituir Carlo Ancelotti e deu a chance para Xabi Alonso, um treinador mais jovem, com outra ideia de futebol e que já se provou quando venceu o campeonato alemão invicto, com o Bayer Leverkusen. Então aí o que acontece? Sobe o moleque da base do Real para ser centroavante e corresponde bem demais. Gonzalo Garcia é o nome da lenda. Então agora o Endrick, que era reserva imediata do Mbappé, desceu mais um degrau e é reserva do Gonzalo Garcia, que é reserva do Mbappé. Então agora vamos olhar os fatos. Mbappé sempre foi um sonho do Florentino Pérez, que é o atual presidente do Real Madrid, e vai continuar sendo até esse velho morrer. Ele também é um fenômeno dentro de campo, não só jogando bola, como midiaticamente é um cara que arrasta pessoas para poder ir até o Santiago Bernabéu e, consequentemente, vender mais ingresso e camisas, né? Ainda tem esse detalhe. Tá metendo gol a rodo, provavelmente vai fazer 50 gols essa temporada e vai continuar fazendo por muito tempo. E o último ponto, a gente sabe que o cara leva a carreira a sério. E ainda tem somente 27 anos, velho. Ou seja, provavelmente esse cara vai continuar jogando em alto nível no Real Madrid pelos próximos
8 anos, mano. E agora responde pra mim, o Endrick vai mesmo ficar esperando 8 anos no banco? O grande ponto aqui é que um moleque com tanto talento e com a estrela que ele tem, precisa jogar, mano. O cara tem que estar em campo, até pra aprimorar o seu futebol e ganhar experiência, tá ligado? Principalmente se a gente considerar que o Mbappé tá voando. Quanto mais tempo ele passar no banco do Real Madrid, pior será para o seu desenvolvimento como atleta. E as notícias que saem nos jornais espanhóis sempre dizem a mesma coisa, que Xabi Alonso não conta com Endrick. Na minha opinião, essa é uma decisão muito errada. E eu vejo muita gente na internet, principalmente aqui no Brasil, argumentando que ele pode ser um caso mais ou menos como foi o Vinícius Júnior. Porque lembrando, o Vini chegou no Real e teve um desempenho muito abaixo, tanto que ele teve que jogar inclusive no Real Madrid B, para ir se acostumando e se adaptando com o futebol de lá e quem sabe um dia chegar ao time profissional de verdade. Só que tem uma parada que a rapaziada parece que esquece. O Vinícius Júnior, além de, claro, ter se esforçado muito e ser um grande jogador, também contou com a sorte do Hazard ser um completo flop. O Vini Júnior chegou até o Real Madrid naquele momento para ser reserva do belga. A intenção seria o quê? Nós estamos contratando um jogador de elite para a ponta esquerda, que no caso era o Eden Hazard. E também temos aqui uma esperança, uma promessa. Quem sabe ele vai desabrochar e um dia assumir essa camisa, o Vinícius Júnior. Só que o Hazard foi tão mal, mas tão mal no Real Madrid, que o Vini teve que pular etapas. Inclusive o Zidane teve que colocar ele para jogar ali na ponta esquerda, expondo o moleque ao ridículo, que claramente não estava pronto, ele não estava preparado. Diferente do Endrick. Só que ele teve que aprender com o carro andando, mano, porque não tinha ninguém à altura pra poder bancar ele. O Hazard tava completamente ridículo. E mesmo assim, cara, com o carro andando, apanhando muito da mídia, principalmente aqui no Brasil, um monte de gente tá achando o moleque como se fosse um bagre qualquer. E até os próprios companheiros, mano. Eu imagino as poucas e boas que o próprio coitado do Vini Júnior não passou dentro do vestiário do Real Madrid. O Vini Júnior foi muito forte psicologicamente, fisicamente também evoluiu muito e aprimorou seu futebol. Levou bastante tempo? Levou ali uns 2, 3 anos para que ele realmente alcançasse um patamar de jogador do Real Madrid. Mas esse dia chegou, muito por mérito do Vini Júnior e também pelo fato do Hazard ajudar muito, porque o cara não jogava. Só que no caso do Endrick é totalmente diferente, velho. Se ele for ficar esperando o Mbappé ser o novo Hazard no Real Madrid, ele vai esperar pra sempre. Porque o Mbappé não vai ser um Hazard, velho. São jogadores de prateleiras totalmente diferentes. E além de tudo, o Mbappé é muito mais dedicado na carreira do que o Hazard foi. Olha o shape que o Hazard tava no Real Madrid, cara. O cara tava completamente acima do peso, tava na Disney. Enquanto isso, o Mbappé tá lá, filho, só querendo saber de jogar bola, comer grama e fazer academia. O cara é diferenciado, esquece, não tem como comparar. Então as situações são bem diferentes. O Vini Júnior não tinha disputa na ponta esquerda. O Endrick tem a sombra de um dos maiores atacantes do mundo e vai continuar tendo por muito tempo se ele continuar por lá. Então sim, o melhor caminho para o Endrick seria o empréstimo para outro clube na Europa, mesmo que seja um clube menor, mas que ele tenha minutos, que ele chegue para jogar e se desenvolver, para quem sabe depois ele voltar ao Real Madrid mais maduro. Ele tem que sair, mas é que nem eu falei, eu sempre falo, né? Tipo assim, tem que sair, mas ele não pode sair pro time bucha. Ele tem que ir pra um time bom, que a bola tem que chegar no pé dele, tá ligado? O moleque, ele tem qualidade pra poder criar as próprias jogadas dele, tá ligado? Mas se o cara vai jogar num time ruim, que ninguém joga com ele, pô, aí fudeu, né? Mas preparado e com bagagem para disputar a vaga com o francês. Porque do jeito que tá agora, irmão, ele não tem a menor chance. E é isso, rapaziada. A minha opinião é essa. O Endrick é um grande jogador. Eu vejo muita gente aqui querendo tirar o moleque pra bagre. Pelo amor de Deus, rapaziada. Olha quanta coisa incrível que ele já fez. Ele é excelente. Ele é excelente. Ele tem uma finalização absurda, tá ligado? O Brasil, inclusive, tá precisando muito desse empurrador de bola e era pra ser o Endrick, né? Pena que o destino não permitiu. No futebol. Olha quanta coisa que eu falei aqui pra você de recordes quebrados, de habilidade, de gol decisivo, de moleque que 17 anos estava definindo um campeonato brasileiro, carregando um time gigantesco como o Palmeiras, velho. A estrela de marcar em Wembley, marcar contra a Espanha, marcar contra a Inglaterra, marcar contra o México. Isso não acontece à toa. Não interessa, não sente o jogo, sabe? Não tratem o Endrick como se fosse qualquer bagre. Ele não é. Nunca foi. Só que a parada é que a rapaziada acha que ele vai ser o novo Ronaldo, o novo Neymar. Não, ele não é o novo Ronaldo, ele não é o novo Neymar. Só que existe uma Será? diferença gigantesca entre você ser um bagre, tá? Você está aqui embaixo, ó, nesse nível, e você ser um Ronaldo, que seria, sei lá, mano, um jogador de classe mundial. Existe um mundo, um abismo de diferença entre esses dois. Você pode estar no meio termo, você pode estar um pouquinho abaixo do Ronaldo, você pode estar um pouquinho acima do bagre. Não necessariamente você tem que ser um bagre ou o Ronaldo, pelo amor de Deus. E é isso, pra mim o Endrick, infelizmente, vai precisar sair do Real Madrid. Eu nem tô falando pra ele sair em definitivo, mas sim empréstimo. Sair em definitivo é foda, pô. O cara, tipo assim, ele alcançou o auge, tá ligado? O auge que todo jogador gostaria de chegar, tá ligado? Ele largar esse osso e falar, não, vou sair do Real Madrid, é muito difícil, tá ligado? Porque se sair, não volta mais, não. Feito pra ele, ele precisa... E eu não largaria esse osso, não. Sai fora
Sou jogador do Real Madrid, parça. jogar, ele precisa de minutos, ele precisa convencer o Carlo Ancelotti, por exemplo, de que ele pode ser útil, de que ele pode estar na seleção brasileira. E não vai ser no banco que isso vai acontecer. Então é isso, muito obrigado, deixa o like e se inscreve, por favor, Eu não que se esquece, agradeço. porque isso é muito importante e eu Que quero vídeo bater bom, 150 mil até o final do ano. Faltam 15 mil, é possível, hein? Só depende de vocês, valeu? Espero que você tenha gostado, ó, tem bastante vídeo aqui no canal, vou deixar pra você escolher qual dos dois você quer assistir. O YouTube acha que você vai gostar mais desse aqui, e esse aqui Não. que tá aparecendo em cima é o vídeo mais recente do meu canal. Então, ó, clica aí, pô, vai, dá uma olhadinha como é que tá o nível de produção, vai que eu melhorei. Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo, hein? Fui! Valeu, Chafim. E, mano, já parabenizar o cara aqui porque esse vídeo foi extremamente necessário. Por conta desse momento que o Endrick tá meio afastado, né, as pessoas começarem a esquecer um pouco do seu futebol, né? E tipo assim, todas as vezes que um jogador ele começa a ficar longe dos gramados, a pessoa já começa a subestimá-lo, né? Começa a taxar ele como bagre. Porque ele falou no futebol é assim, ou você é bom ou você é bagre. E pô, mano, o Endrick tá muito distante de ser bagre. E o moleque é muito bom mesmo. Tá ligado? Tipo, quando chegava a bola no pé do Endrick, eu não tinha medo de tipo assim, não, ele vai isolar. Não, ele vai brocar. O moleque era bruto. Tipo, tem vários clubes interessados nele, né? Se não me engano, saiu aí, tipo, Manchester United, o Lyon, que inclusive é o que tá mais saindo notícias, né? Que a rapaziada tá falando que é o que tá mais perto de conseguir o Endrick. E, mano, a liga francesa é uma liga mais fraca, então acho que seria legal pra ele brocar gol pra caralho nos caras, tá ligado? E, tipo assim, o Lyon é um time, né, que sempre tá recebendo jogadores bons, né, por conta do Testo, filha da puta, que fica pegando o jogador daqui e jogando tudo lá fora. Independente de tudo que tá acontecendo, eu acho que isso não representa em nada o futebol do Endrick. Esse moleque tem muito futuro ainda, ele só precisa sair do Real Madrid. Se você tiver gostado desse vídeo, clica nesse que tá aparecendo na tela, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E no mais, é o de sempre. Tchau!